Fala pessoal! Hoje nós vamos aprender o que é o Soft Skills. Isso mesmo, eu não sei se você já ouviu falar, se você tem um conhecimento, mas isso é de extrema importância para o meio corporativo empreendedor. Então, se você não ouviu falar, bacana, vai aprender aqui, também vai aprender como você colocar isso em prática no seu dia a dia para obter resultados que você não teve até hoje. E se você já tem conhecimento, pode ter certeza que alguma coisa você também vai aprender aqui nessa videoaula de hoje. Então, pessoal, o Soft Skills nada mais é do que a habilidade de você se comunicar. Então, essa habilidade de você conseguir passar a informação para uma pessoa. Então, o termo em si, Soft Skills, ele vem do inglês, tá? E se a gente for tentar traduzir ao pé da letra, né, como dizem no sentido literal da palavra, seria como se fosse uma palavra leve e fácil, tá? Se você tentar traduzir no sentido literal, é igual leve e fácil. Mas não é isso que significa Soft Skills, tá? Esse significado é a gente traduzindo, mas em nosso contexto do dia a dia seria mesmo a habilidade interpessoal de lidar com as pessoas. Então é a habilidade que a pessoa tem de lidar com outras pessoas. Isso que significa Soft Skills, tá? Anota aí que vai cair na prova. E o que seria exatamente essa habilidade interpessoal de lidar com as pessoas? É você ter empatia, é você ter comunicação, é você ter resiliência, tá? Ou seja, a capacidade de entender o seu próximo. Então, entender as pessoas. E isso hoje no meio corporativo pega muito, galera. Porque nós temos várias pessoas que são hard skills, mas pouquíssimas pessoas que são soft skills, que é essa habilidade interpessoal de conversar, de entender, de passar a mensagem. Então, hoje a gente vê no meio corporativo pessoas com um nível de inteligência, de conhecimento altíssimo, porém não tem essa capacidade interpessoal e isso afeta muito o seu resultado final. Ou seja, é você ter a inteligência emocional. A inteligência emocional serve para quê? Para que serve a inteligência emocional? Qual é o proveito de eu ter hoje a inteligência emocional? Então, segundo Daniel Goleman, ele é um especialista, é um dos estudiosos mais citados, de maior referência hoje a respeito de inteligência emocional. E ele diz que é a habilidade de lidar com as pessoas e com as suas próprias emoções. E essa habilidade não pode ficar só para você, galera. Ela é medida no seu ambiente. Qual ambiente, Cris? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, aonde quer que você esteja, essa habilidade está sendo medida. Hoje, infelizmente, com essa era, né, de tudo muito rápido, as pessoas hoje não precisam mais ficar esperando igual antes. Exemplo, hoje você vai ali à televisão, você tem um controle. Tem situações que você fala e a casa ela é uma casa inteligente de automoção que ela mesmo acende a luz, liga o ar-condicionado, liga o televisor, não é verdade? Então, todas essas facilidades trouxeram uma geração que não quer esperar, uma geração que não sabe trabalhar com as suas próprias emoções. Então, com o passar do tempo, com essas evoluções, a gente teve aí coisas muito boas, que nós nos adaptamos muito rápido. Porém, também tivemos coisas muito ruins, que acabamos esquecendo das coisas que fazem a diferença.
em nossas vidas. Então, a juventude de hoje, ela não dá muito razão para isso, não dá muito ouvidos para isso. E não tem usado essa habilidade. Então você vê hoje, a geração de agora, são pessoas muito inteligentes, pessoas ligadas, pessoas que sabem de notícias, que sabem de conteúdos tecnológicos, mas com pouca habilidade interpessoal. Nada quase de soft skills, somente de hard skill. E isso daí faz com que a pessoa fique paralisada. Ela não consegue desenvolver o máximo que ela tem para entregar. Então ela vai chegar num ponto e ela vai estagnar. E eu digo isso porque nós tivemos casos onde tinham pessoas que eram hard skills, 9, 10 de pontuação, porém soft skill 3, 4, porque não tinha essa habilidade de entender, não tinha habilidade de se expressar, de falar, como falar, em que momento falar, devo falar agora ou não. Então, essa pessoa não tinha isso e geralmente cargos de liderança necessita, geralmente não, desculpe, corrigindo, todo cargo de liderança tem que ter o soft skill, tem que ter essa habilidade, tá? Então, por que eu preciso desenvolver essa habilidade? Você me pergunta. Ai, Cris, por que eu preciso desenvolver isso? Essa questão emocional. Porque hoje está muito na moda as pessoas falarem assim, eu falo a minha verdade, eu falo mesmo na cara, né? Tem esse movimento que veio e traz isso, faz com que o hard skill esteja lá em cima e o soft skill lá embaixo. Esses movimentos que trouxeram isso. Então, por que eu devo desenvolver, Cris, o soft skill? Porque hoje os cargos de liderança, como eu comentei com vocês, os cargos de liderança precisam dessa habilidade. Não é supérfluo isso, não é uma questão assim, eu decido se eu quero ter essa habilidade ou não. É uma necessidade. Se você quer ser líder, se você quer exercer uma função de liderança, você tem que ter essas habilidades, porque você vai lidar com pessoas, galera. Ah, Cristina, você está querendo dizer que se eu for veterinária eu não preciso, porque eu vou lidar com animal? Não, você também vai lidar com pessoas. Então, todo momento que você precisa lidar com pessoas, você vai ter que ter a habilidade de comunicação, de relação pessoal e interpessoal. Você também precisa entender que soft skills não se diz somente em comunicação entre pessoas, e sim também você se autoanalisar, você saber lidar com suas emoções, com as suas próprias emoções. Então, simplesmente possuir o hard skills, que depois a gente vai falar na outra aula o que significa, que é a parte técnica, você ter conhecimento técnico, não é suficiente. Por quê? Porque você precisa se comunicar, se relacionar, tá? Então, se você tem só o hard skill, se você só tem o conhecimento técnico, você não vai conseguir entregar o seu melhor. Você não vai conseguir entregar aquilo que de fato você tem potencial para entregar. Só para você entender um pouco, alguns exemplos de soft skills, para você entender no seu dia a dia como que você vai usar, como que isso é tangível, que você vai perceber isso no seu dia a dia. Exemplo, colaboração, né? Você é uma pessoa que gosta de colaborar, trazer ideias. Hoje o mercado precisa muito disso. Flexibilidade. Então, vamos lembrar que hoje, com todo esse movimento tecnológico, tudo muda muito rápido. Há um tempo atrás, com a Covid, teve que tudo se adaptar, porque trabalho em casa, tem que ter um ambiente adequado para isso. Então, assim, com essas mudanças, nós precisamos ter essa flexibilidade, que eu digo que é o quê? Resiliência. A resiliência nos permite nos adaptar
facilmente as mudanças. Então você tem que ter essa resiliência para conseguir se adaptar às mudanças, senão você vai ficar, ó, lá para trás, galera. Lembrando que antigamente o chefe era o quê? O autoritário, que mandava, que faça você. Na verdade, hoje é diferente. O líder, ele fala, vamos, mostra o caminho, está junto, tá entendendo? Então, quem não se adaptou a essa mudança, ficou o quê? Ficou obsoleto, ficou para trás. E quem se adaptou está se destacando no mercado, está ganhando muito bem no mercado. Então, existem executivos que são concorridos, porque eles têm o soft skills, né? Além dele ter o soft skills, ele tem o hard skills. Então, é interessante você parar e analisar se você tem desenvolvido isso, se você tem praticado isso no seu dia a dia. Você também, outro exemplo de soft skills é saber trabalhar sob pressão. Eu já vi pessoas que quando elas são pressionadas demais, sabe aquela panela de pressão que explode? Então ela explode. Aqui a gente usa no sul a palavra espanar, né, que é quando você tenta rosquear algo e tanto tá ao ponto que aquilo espana, não tem como mais, né, você apertar. Então, tem pessoas que acabam que tendo um petit, acaba que explodindo. Então, ela não sabe trabalhar sob pressão. E é muito fácil trabalhar sob pressão se a pessoa olhar do ponto de vista dos soft skills. Vou dar uma dica aqui para vocês, até anotei aqui. O trabalho sob pressão, você tem que verificar o que é mais importante naquele momento. Você pode estar sob pressão, mas você vai ver o que é mais importante naquele momento. E isso que estão me pedindo é importante ao ponto de eu largar o que eu estou fazendo e fazer isso daqui? Você está entendendo? Então, você tem que ter bem equilibrada essa questão. Às vezes eu estou fazendo uma coisa e me mandam mensagem pedindo informações. Eu não respondo naquele momento. Por quê? Porque eu estou fazendo algo mais importante. Agora, neste momento, só para vocês entenderem, eu estou falando com vocês, está chegando mensagem para mim. Eu poderia fazer o quê? Não, deixa eu ver ali a mensagem, né? Não, isso aqui neste momento é mais importante. Então, para você saber trabalhar sob pressão, galera, você tem que saber falar não. E é difícil. Por quê? Porque desde criança nós fomos programados, a gente quer receber sim. O não é tido como algo ruim. E o não é algo ruim. O não, ele te ensina, ele te disciplina. E aí que entra um outro exemplo de soft skills, a comunicação. Porque você pode saber falar, você pode falar um não, mas você tem que saber como falar este não. Não vai fazer não vou fazer. Então isso vai trazendo a outra pessoa, assim, um asno de você, vai te olhar assim, nossa, que grosseria. Mas se você saber falar o não, então a pessoa vai entender, vai verificar que de fato aquilo que você está falando, que você está fazendo, perdão, naquele momento, é muito importante. Então, por isso que você tem que saber se expressar e entender as pessoas. E é aqui que a grande maioria reprova. Porque a pessoa ela quer algo e às vezes a gente quer algo, comunicar algo e a gente não sabe passar isso. E a gente pensa que a outra pessoa tem a obrigação de entender. E não, somos nós que queremos passar uma mensagem para aquela pessoa. Então, a obrigação de nos fazer entendível é nossa e não daquela pessoa. Não sei se vocês me entenderam, ó, ficou até cacafônico. Então, quando você for comunicar algo a alguém, não fique pensando na sua parte, se você entendeu. Você tem que se colocar no lugar da outra pessoa e pensar, será que eu fui entendível? Será que eu consegui passar informação, me comunicar de forma eficaz? Porque você passando essa barreira, então é 50% você já conseguiu atingir o seu objetivo. Então, só para você entender, às vezes você quer falar a respeito de
um assunto. Então, a mulher tem muito disso. A gente está falando de um assunto e rapidamente a gente já muda para outro assunto. E o homem pensa que a gente está ainda falando daquele assunto. Então, a gente não pontuou que a gente está falando, ó, tô mudando de assunto, hein? Tô indo para aquele assunto. A gente continua naquela vibe ali pensando que eles vão entender. E o raciocínio lógico do homem é diferente da mulher, você está entendendo? Então, é isso que você tem que perceber. Isso se chama o quê? Você perceber se a sua comunicação não está tendo ruídos. Como que acontecem esses ruídos? O que são esses ruídos, Cris? Nós temos N tipos de ruídos. Vou dar alguns exemplos para você. Tem o ruído cultural. Então, tem região que fala o quê? Quem já viu que tem região que fala o pão, cacetinho. Para nós, cacetinho aqui do sul, o que é? Não é verdade? Tem gente que fala aipim, mandioca. Então, ó, a questão cultural. No sul, fala ba, né. Então, esses termos de conexão não existem em outros lugares. Aqui no sul, guria é para mulher, menina, guri, piá. Então, vê como tem essas barreiras culturais. E se a gente não se atentar para isso, pode ser um ruído para a nossa comunicação e a gente não vai conseguir que o nosso soft skills esteja 100%. Outra situação, social. Às vezes é muito mais fácil quem vive em um nível social se comunicar com aquela pessoa que vive naquele mesmo nível social. É muito mais fácil. Você falar de carro de luxo, se você tem um carro de luxo. Eu digo isso muito no ramo de imóveis, aconteceu isso comigo. Então, tem gente que trabalha com Minha Casa Minha Vida, porque a linguagem dessas pessoas é uma linguagem popular de Minha Casa Minha Vida. Tem gente que não consegue muito se adaptar e vai pro o imóvel de luxo, porque ela já consegue se comunicar com essas pessoas. Então, você tem que verificar o perfil de pessoa que você está conversando, verificar a questão social dela também. Você não vai chegar lá e falar assim, e aí, meu, daí? Para uma pessoa que você não tem intimidade. É complicado. Então, dependendo da forma que você aborda essa pessoa, você já coloca um bloqueio entre você e essa pessoa. E não é isso que a gente quer, né, galera? A gente quer o quê? Atingir o alvo. A gente quer ter uma comunicação eficaz. Outro ruído que ocorre muito, e eu tive muito problema com isso, pessoal, é o ruído na questão assim de escolaridade mesmo. Às vezes eu tive que me reprogramar de forma mental. Eu falava palavras que pessoas não me entendiam. Palavras, assim, hoje é mais sine qua non isso, né? É mais simples as pessoas entenderem. Você pode falar uma palavra difícil e depois ir lá tentar corrigir. Hoje se tornou um pouco mais simples, mas no meu tempo era mais difícil. Ó, quem vê pensa, né, tem 50 anos, enfim. Mas lá, quando assim que eu me formei, foi um pouco mais difícil. Então eu tentava conversar com as pessoas da forma que eu aprendi e eu não conseguia ter o resultado esperado. Então eu tive que me reprogramar novamente para ter uma comunicação simples, essa comunicação do dia a dia. Tá bom? Então, é isso que você tem que analisar. Se a sua comunicação está sendo eficaz, se não está tendo algum tipo de ruído, que também faz parte do soft skills. Outro exemplo de soft skills é a liderança, né? Saber engajar as pessoas, saber motivar as pessoas. Então, se você tem isso, é muito mais fácil você chegar em um senso comum e um ponto comum que é o objetivo de vocês. Então, nós queremos chegar nisso. Então, você sabe ser líder, você desenvolveu a liderança, então você vai saber motivar as pessoas, vai saber engajar essas pessoas vão se sentir motivadas para atingir esse objetivo junto com você. Cris, mas como eu vou desenvolver os soft skills? Como que eu faço isso? Se eu não tenho isso hoje, como que eu posso fazer para desenvolver? Vamos lá. Você tem que aprender a se autoavaliar. Essa é a primeira dica que eu dou para você, tá?
autoavaliar, se autorregular, ser disciplinado, né? Não ficar dando desculpas, fazer o que tem que ser feito. Então, quando você entende que não, eu não tenho essa habilidade, eu tenho essa habilidade, mas está 50%, 40%, e eu tenho que desenvolver essa habilidade, então você tem que ser humilde, tá? Para entender que você precisa mudar, que você precisa ser disciplinado e se corrigir. Porque se você não tiver isso, você vai continuar sendo esse mesmo profissional que você tem sido e os resultados serão os mesmos. Lembra lá na live que a gente falou que se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. Então, o Daniel Goleman, ele diz assim, para que você consiga desenvolver os soft skills, você tem que saber voltar rapidamente ao seu estado original. Como assim, Cris? Estado original, rapidamente, não entendi nada. Você tem que saber, lembra que o soft skills é saber se comunicar de forma eficaz, ter a relação interpessoal e também saber lidar com suas emoções. Agora vai entrar a parte de emoções. Então, o que acontece? O Daniel Goleman, ele diz assim, você tem que saber voltar rapidamente para o seu estado original. Então, vamos supor, você ficou estressado, aconteceu uma situação, então você ficou nervoso. Então, você para, assim, por que eu estou estressado? Por que eu fiquei nervoso? Por que eu fiquei nervosa? Por que eu estourei nessa situação? Então, você vai se autoanalisar e se recuperar rapidamente. Peraí, então, isso daqui eu não tenho como mudar, já fiz, né? Então, deixa eu continuar aqui. Não vou continuar nessa vibe, nessa emoção, eu tenho que voltar ao estado original. Pronto. Então, beleza. Parece assim, ai, Cris, não é fácil. É fácil se você parar para analisar. Vamos supor, você tá brigando lá com alguém, com o maridão. Tá lá discutindo, aí recebe a ligação do chefe. Não é verdade? Ele te ligou lá, você... Ai, chefe. Oi, chefe. Não, sim senhor, sim senhor. Não, pode deixar, tá, pode deixar. Ah, mas há segundos atrás, você tá entendendo? E daí você recebeu a ligação. Não, pode deixar, não, já tô vendo aqui, já tô resolvendo. Então você saiu de um estado emocional que você estava alterado e você foi para um estado emocional que você ficou o quê? Totalmente equilibrado. Por que será? Porque o chefe exerce uma autoridade sobre você e o teu serviço está o quê? Em risco. Então, você tem que pensar assim, que a todo momento o seu trabalho está em risco, mesmo que você é autônomo. Porque se você não sabe lidar com as pessoas de forma emocional, você está colocando em risco o seu ganha-pão, você está colocando em risco o seu faturamento. Porque pior coisa, gente, é você conversar com uma pessoa que ela não tem equilíbrio emocional. É difícil lidar com essas pessoas. Eu, particularmente, tenho vontade assim, ó, essa pessoa não tá no nível aqui para conseguir conversar comigo, é uma pessoa muito alterada, estressada, dá vontade de sair fora, entendeu? Então, imagine isso, o cliente vendo você alterado, as pessoas que você convive vendo você alterado. Então, imagine a imagem que essas pessoas formam de você, na questão profissional e também na questão pessoal, não é legal? Então, pare e analise. Você se conhece? Tem certeza? Então, se analise se você se conhece. Lembre-se que constantemente você vai viver sob pressão. E se você não souber lidar com essa situação, você vai ficar explodindo constantemente. E você vai continuar sendo esse profissional que você tem sido. As pessoas são contratadas pela parte técnica. Elas são demitidas pela parte emocional. Traduzindo, as pessoas são contratadas pelo hard skills. São demitidas pelos soft skills que elas não têm. Então a pessoa é boa, é o cara, sabe de tudo, você pergunta, tá antenado, sabe? Mas ele não tem o equilíbrio emocional. Então não serve para as empresas. As empresas não querem esse tipo de pessoa. E você certamente não quer ser essa pessoa. Outra dica que eu dou para você é você meditar, né? Você meditar. Então, assim, para você desenvolver essa habilidade. Então, todo dia, no final do dia, você vai, antes de você dormir, você vai lá analisar, tá?
O que me tirou do sério hoje? Ah, foi isso aqui. Por que isso me tirou do sério? Por causa disso, disso, disso. Então tá, então eu vou trabalhar em cima dessa situação aqui. Me deixaram estressada porque eu tinha muito trabalho para fazer, então significa que eu não priorizei aquilo que eu tinha que priorizar, por isso que eu fiquei estressado. Porque quando eu priorizo aquilo que eu tenho que priorizar e sei falar não, o não assertivo, olha, agora eu não posso, estou fazendo tal relatório que é muito importante que fulano tal me pediu. Mas assim que eu finalizar aqui, eu já começo a fazer a sua demanda, se aquela demanda for mais importante do que as outras que você tem. Você está entendendo? Então, saber falar não, você não vai ficar mais estressado como você tem ficado estressado. Então, você faz essa autoanálise, você pensa, você vai refletir a respeito do como foi seu relacionamento durante o seu dia. E você vai ajustando ali até você conseguir deixar 100% a engrenagem. Outra situação é gerenciar o seu tempo, tá? Muitas pessoas perdem tempo. Lembra lá que a gente teve a live reprogramando o seu cérebro. Para quem não assistiu, é interessante que você veja. As pessoas hoje perdem muito tempo com coisas desnecessárias. YouTube, redes sociais, Facebook, Instagram, dentre outros, tá? Twitter. Fica perdendo tempo, fica ali, ó. Então, aí você não consegue atingir aquilo que você precisa atingir. Então, saiba gerenciar o seu tempo. Exemplo. Se você está trabalhando e alguém te interrompe, você pode fazer a seguinte pergunta. Ela me interrompeu, pediu para fazer tal coisa, devo fazer agora? É necessário fazer agora? É importante? Lembra que eu acabei de falar. Então, você vai gerenciar o seu tempo da melhor forma possível. E aprenda a falar não, mas um não eficaz, um não que é profissional, né? Não, eu não vou fazer. O não que você vai se colocar no lugar da pessoa. Então, você vai falar assim, olha, neste momento, como eu falei ali, eu não posso, estou fazendo isso, isso, isso. Minha prioridade, eu tenho que entregar isso daqui em tanto tempo. E, por fim, galera, aprenda a criar a cultura do feedback. Pois é, as pessoas não gostam de feedback. Ninguém gosta. Nós, seres humanos, não gostamos de feedback. A gente só gosta de feedback positivo. Ah, você é muito legal, você é muito empenhado, você é muito técnico, nossa, você é inteligente. Esses feedback todo mundo gosta. A gente não gosta do feedback negativo. E o interessante aqui desse feedback, pessoal, é você conseguir não no meio de trabalho corporativo, e sim de pessoas de fato que te conhecem. A melhor pessoa que te conhece hoje, se você é casado, é sua mulher. A melhor pessoa que te conhece é o teu namorado, tua mãe, teus irmãos, teus amigos que convivem de fato com você. E esteja aberto a esse feedback, né? Seja humilde, porque é aquela coisa, se você quer melhorar como pessoa e como profissional, o princípio de tudo é o que? A humildade. A humildade de você reconhecer aonde você precisa melhorar. Então, aprenda a criar a cultura do feedback. Verifique o que você precisa mudar. Peça esse feedback aos seus amigos, colegas, esposa, namorado, entre outros, tá? Isso vai te ajudar bastante. E quando você tiver esse feedback, o que você vai fazer? Você vai rebater, você vai, não sou assim não, não sou assim. Não, você vai o quê? Humildemente vai ouvir e vai trabalhar em cima disso para mudar. Tá? Então, você vai verificar onde você precisa mudar e você vai trabalhar em cima disso. E também o feedback é bom para você ver o que você já mudou. Às vezes, você pensa que não tá bom algo e já tá bacana. A galera fala assim, não, tá, nossa, isso daqui é top, isso daqui você faz muito bem, tá entendendo? Então, você já teve um feedback daquilo que você já mudou. Então, essa videoaula foi para passar para vocês aí essa questão interpessoal, essa questão de relacionamento, porque você vai trabalhar com clientes, você trabalha com pessoas e você precisa desenvolver os soft